Vamos lá, rompimentos de figuras gráficas, pivôs de alta e baixa, topos e fundos duplos, oco e ocoí, ombro, cabeça, ombro invertido, bandeiras e flâmulas e o breakout. Vamos estudar cada um deles, tá, individualmente. Importante dizer o seguinte, cara, isso aqui são figuras excepcionais, muita gente não dá valor, muito simples isso, cara, mas isso é o que funciona, principalmente no intraday, tá? É o simples que funciona. São figuras que todo mundo tá de olho e quando impulsiona, vai embora, né? No longo prazo, você operando só pivô de alta, você vai ganhar dinheiro. Pivô de alta, pivô de baixa, topo duplo, fundo duplo. Claro, um ou outro trade você vai tomar stop, tá? Tô falando de uma carreira consistente de um trader, tá? São figuras importantes, né? Conhecidas. E muita gente ignora, tá? Ignora completamente. Por quê? Geralmente são rompimentos. Rompimento é... Quando ele rompe pro day trade é muito importante, porque geralmente vem um impulso. E muitas vezes nesse impulso do rompimento ele já vai te trazer o lucro que você quer. Eu tenho meta de ganhar 200 pontos por dia. Beleza. Às vezes um rompimento potente já vai te dar aquele trade, entendeu? Aqueles 200 pontos. Então vai depender muito do teu objetivo. Então são figuras que denotam força. Trade de rompimento precisam de força, de volume, tá? De candle, de convicção, né? Ok? Então vamos lá, estratégia de rompimento. Pivô. Esse é fundamental, aprender o que é pivô. Quem quiser depois estudar completo mesmo, aí compra o meu livro que lá eu desenvolvo mais, tá? Pivô. O que é pivô? É uma formação gráfica que termina a tendência vigente. Vigente é o quê? Que está em curso. E indica o início de uma nova. Então é tendência, tá? Aqui eu estou falando de tendência, não estou falando de movimento, tá? Por exemplo, aqui, ó, essa perna é um movimento, essa outra perna para cima é outro movimento. Aqui é o movimento. O que é a tendência? É a união de vários movimentos, de baixa, alta, sendo os de baixa maior que os de alta. Aí vai formar o quê? A queda, tá? E a tendência de alta é o contrário, são as expansões, contrações, expansões, contrações, expansões, contrações. Então, tendência de baixa, eu tenho um topo aqui e um fundo aqui. Eu tenho um topo mais baixo que o anterior e um fundo mais baixo que o anterior. Um topo mais baixo que os anteriores, um fundo mais baixo. Quando ocorre o seguinte, tem a pernada de alta, até aqui tudo bem, ó, tá repetindo. Mas aqui, ó, quebra o padrão. Porque esse fundo está mais alto que esse. E olha que esse aqui é mais baixo, mais baixo, mais baixo. Tá? Então essa quebra, essa inversão da sequência padrão que se chama pivô. Tá vendo? Ó? Quebrou aqui, ó. Aí você começa um fundo, esse fundo está mais baixo que esse. Tá? Aí aqui é um topo. Esse topo vai estar mais alto que esse. Você inverteu o padrão, topos e fundos descendentes caindo para topos e fundos ascendentes. Aí entraria nesse lado. Aí começa, ó, tá vendo? Ó, aqui seria isso, ó. Ó, topos e fundos ascendentes, tá? Fundo vai subindo. Topo cada vez mais alto, tendência de alta, tá? Movimento de expansão para cima maior que o movimento de contração para baixo. Nesse momento aqui, tá vendo, ó? Ele forma um topo abaixo do topo anterior. Quebrou o padrão, mas ainda não tá o pivô. É um repique, tá? No caso, ele perdeu essa LTA. E quando ele perde esse fundinho, aí sim ativa o pivô, ok? De baixa, no caso, é a inversão da tendência, inicia esse movimento, né? Na maioria das vezes, quando não falha, ok? Então, esse topo está abaixo desse, quebrou o padrão, porque os topos vêm um acima do outro sempre. O que teria que ter aqui? Ele teria que continuar, ó, fazer isso, ó, né? O normal, mas não, ele quebrou, ele veio abaixo desse, tá? Então, muito importante, pivô de alta, pivô de baixa, simples, tá?
É a inversão. O pivô é a primeira inversão, tá? Da tendência. É a reversão da tendência, tá? Vamos ver aqui. Pivô de alta pode ser o quê? No mesmo nível, tá? Esse fundo pode chegar até esse nível aqui. Ele pode vir em cima, um pouquinho acima, quando a gente viu no slide anterior, tá vendo, ó? Ou chegar no máximo nesse nível aqui, ó. E voltar a subir, tá? Ele não pode perder esse fundo, porque aí seria a continuação da tendência de baixa. Seria o fundo abaixo do anterior. Então, para ser um pivô, o fundo ele tem que estar ou no mesmo nível ou ligeiramente acima ou acima, tá? Ele não pode estar abaixo, senão seria a continuação da tendência, que caracteriza topos e fundos descendentes, tá? Então, até o mesmo nível é aceitável. E quando rompeu aqui, o topo anterior é a confirmação, tá? Aqui na tendência de alta é a mesma coisa. Eu só aceito como pivô quando está acima da LTB, pivô de alta, ou abaixo da LTA, pivô de baixa. E também eu exijo que esteja acima da 21, tá? Que esse rompimento de preferência esteja já cruzando a 21 ou acima da MM21, tá? Tanto esse quanto esse aqui, isso é importante. Tá vendo? Esse caso aqui não é pivô, ó. Eu expliquei, ó. Por quê? Porque o fundo 2 está abaixo do fundo 1. Mesmo que ele tenha rompido aqui, ó. F2 menor que F1. O preço. Então não é pivô. Para ser pivô teria que fazer o quê? Teria que vir aqui, tá? Aí você marca esse topo, tá? Quando ele fizesse aqui, nesse rompimento, aciona o pivô. Tudo bem? O mesmo caso aqui, ó. Porque aqui não quebrou a sequência padrão. A sequência padrão são topos subindo. O topo continuou subindo, não quebrou nada. Para ser o pivô, teria que fazer o quê? Subir aqui, depois, ó, fazer isso. Aí sim, esse topo está abaixo desse. Entendeu o conceito, pessoal? É fácil, não é difícil. Se não entendeu, vai com calma, volta o vídeo, tá? Não tem qualquer dificuldade, tá? Essa região a gente chama de cabeça do pivô, tá? É um importante ponto de referência, tanto do pivô de baixa quanto o pivô de alta, tá? Tudo bem? Chama-se cabeça do pivô. Você pode usar a máxima ou o fechamento do candle que está aqui. Eu gosto de usar a máxima, tá? Tem gente que gosta de usar o fechamento, mas para mim tem que romper a máxima. Tá vendo? Falsos pivôs agora. O que é falso pivô? Surgem abaixo da LTB, né? Nesse caso aqui, ó. Esses aqui, ó, são falsos pivôs e abaixo da 21. Ele tem um zigue-zague, tá vendo, ó? Mas ele tá abaixo da LTB principal. Muito cuidado. Esse não, ó. Esse é o pivô verdadeiro, ele tá acima da LTB. Tudo bem? E no caso da tendência de alta, os falsos pivôs, eles vêm aqui, tá? Então é importante que o pivô ele perca a LTA ou a MM21 ou MM20, se você preferir, tá? Então tá aí o gráfico, pivô de baixa no dólar no 15. O dólar vem numa tendência de alta, tá vendo? Topos e fundos ascendentes, tá? A LTA você traçou, esse movimento aqui, esse topo tá abaixo desse, tá? Então você já fica atento. Você começa a ficar atento quando você perceber, toda vez que você tiver um topo anterior e tiver um movimento de queda, quando ele voltar a subir, você começa a ficar atento, tá? Porque muita gente já vai estar de olho no pivô, a possibilidade de um pivô, tá? Nesse caso aqui, tá vendo? Aqui é a cabeça do pivô,
Se você quisesse colocar na mínima também, no fechamento também é possível, tá? Tipo aqui, ó. Mas eu gosto realmente aqui, na mínima, tá? Do candle. Cabeça do pivô. Perdeu a cabeça, é venda. Tá? Tendência de baixa. Quebrou o padrão. Tá? E aqui a gente chama já de pivô secundário. Já é continuação da tendência. Aqui estamos numa tendência de alta. Tá? Topo 1, topo 2. Ó, esse topo está acima desse. Esse perdeu o fundo. Não é pivô. É aquele caso que eu mostrei aqui, ó. Esse aqui não é pivô, tá? Para ser pivô, esse topo 2 teria que estar no mesmo nível no máximo ou abaixo. Então teve acionamento, mas depois voltou para cima. Tem que ter esse cuidado, tá? Então pivô de alta, vem a tendência de baixa, tá? Você traça a tua LTB, faz o ajuste dela depois. Aqui tentou fazer, ó, só que aqui esse fundo foi um pouquinho mais abaixo, tá? Que esse aqui. Então eu não considero. E aqui, né, fez um fundo, tá vendo? Em cima da LTB, primeira pernada, ó, primeira pernada, aí cai, aí você marca a cabeça do pivô, na superação da cabeça, você efetua a tua compra, tá? E aqui o índice futuro no 15 também, ó, um gap. O que é o gap? Lembra, é o espaço, uma lacuna, como se tivesse um candle aqui no meio. Ele serve como uma perna de alta também, ó. Perna, aqui é o fundo, né? E formou um fundo superior a esse. Então, tá começando a quebrar esse padrão de topos e fundos descendentes, tá? Quando rompe aqui, ativação do pivô de alta. Também com gap, tá? Nesse caso aqui, como se tivesse um candle, né? Nessa zona aqui, ó. Faz o movimento de queda e depois rompe a cabeça do pivô, tá? Não se assuste com gap, né? Gap é um indicativo de força, né? Nesse caso, um gap para cima, indicativo de força. A gente tem que procurar operar na direção do gap. Antes de mostrar as regras, vamos dar um pulinho no gráfico. É sempre bom mostrar, né? Vamos lá no 15. Então eu tiro o gráfico, né? Aqui embaixo, ó. Tem uma tendência de baixa, nítida, já dá para ver. Vamos traçar uma LTB, né? Mais ou menos, tá, pessoal? Mais ou menos. Tá? E aqui dá para traçar uma LTB também. Dá, ó. Pronto. Aqui é 21. Aritmética. Aí lá, ó. Aqui foi um pivôzinho. Foi abaixo da LTB, né? Eu não gosto muito, tá? Mas já tá acima da 21. Beleza? Então deu início, deu, no caso aqui deu certo. OK? Mas eu prefiro que esteja já acima, a entrada desse pivô acima da LTB. Tudo bem? Eu tracei um pouquinho errado também, né? Tá vendo, ó? Eu gosto também da principal, né? A LTB principal para mim é mais importante, tá? Tem um pivôzinho de alta, tá? Não é dos mais bonitos. Aqui. Aí entrou em tendência de alta, eu traço LTA. Tá vendo? Ó, um topo, tá vendo? Topos e fundos ascendentes, ó. Ó. Aí aqui ele falha nessa tentativa de superar esse topo. Tá abaixo, não tá? Beleza. Então pode vir um pivô, até tentou
perder esse fundinho, ativou, tá? Ativou o pivô de baixa, mas jogou para cima depois, de novo, ó. Aí ficou meio lateral. Aqui não, aqui ele confirmou o pivô, porque ele fechou abaixo com afastamento, tá vendo, ó? E depois começou a entrar em movimento lateralizado. Falhou, tá? Esse aqui, caso interessantíssimo aqui, ó. O papel vem na tendência de alta, zigue-zague ascendente. Aí é o gap, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Gap. Onde é que está o pivô aqui? Tem que esperar um fundo, né? Então, aqui, ó, veio direto. Ele não fez fundo aqui. Aí depois ele sobe, ó. Onde é que está a cabeça do pivô? Aqui. Então, aqui é a cabeça do pivô. Aqui veio o gap e ele ativou aqui, ó. Aqui houve ativação. Só que ele abriu aqui embaixo, não deu para você pegar, tá? Abriu muito grande já aqui embaixo, tá vendo, ó? 107 pontos no dólar, é muita coisa. Aí complicou a tua entrada, tá? Complica. Aí acabou dando certo depois, tá vendo? Ó, ele deu uma lateralizada, porque ele estava esticado, voltou para a média e depois jogou para baixo e entrou em tendência de baixa, tá? Mas o acionamento, ó, foi um acionamento de pivô. Aqui, ó. Não deu stop, porque o stop geralmente está aqui, nessa cabeça, aqui em cima, aliás, tá? E depois entrou na tendência de baixa. Vamos ver o índice no 5. No 5 eu gosto bastante, tá? De pivô. Aliás, eu procuro operar mais pivô. Esse caso aqui, dia 20, ó, não é pivô. Tá no mesmo nível. Às vezes eu aceito, tá, pessoal? Mas como fechou abaixo, né? Eu não considero muito, tá? Mas vai depender muito da tua visão, ok? Nesse caso, onde é que veio o pivô? Aqui não é um fundo bem formado, eu não gosto muito, tá? Eu tenho que olhar o fundo realmente bem formado, tá, pessoal? Ó, aqui é o fundo, o primeiro fundo bem formado é esse, tá? Então o pivô foi aqui, ó. Quando rompeu esse nível aqui, tudo bem? Isso no intra 5. É ideal esse pivô, Alex? Não, porque é uma puxada muito grande, tá? Aqui que pivô de alta bonito. Olha que pivô de alta bonito, ó. Mais ou menos LTB, tá? Ó, que perfeição. Ele rompe aqui, vem aqui, tá? Aqui tá até no mesmo nível. Mas olha só que interessante. Ele tá abaixo, esse rompimento eu não gosto, tá vendo, ó? Poderia ser um pivô também, tá vendo? Ó, mesmo nível, um fundinho duplo, ó. Só que ele voltou, tá? Só que teu stop tá aqui. Aí quando ele volta, né, tem o trade de pullback, tá? De correção. Se você quisesse confirmar, você entraria aqui, tá? Aqui foi mais bonito, tá? A entrada. E puxou lindamente, né? Olha aqui que coisa linda. Ó, o índice futuro, ó. Olha lá. Tendência de alta, né? Cai, tá? Tente usar fundos bonitos, tá, pessoal? Topos e fundo. Aqui, ó. Esse para esse. Ah, tem dois topinhos. Tem, mas porra, isso aqui visualmente não é legal. Você diminui o gráfico, ó. Ele quase se junta. Então eu, na verdade, eu passei a operar melhor quando eu passei a identificar aqui um só topo aqui, tá, ó. Aí tem esse movimento. Eu para mim, eu tô vendo isso. Esse e depois esse, tá? Tem que ter afastamento. A gente vai ver isso em resistências consistentes e suportes consistentes. Os testes tem que ter afastamento. E os topos tem que ter afastamento e os fundos também, tá? Ficar muito juntinho não é legal. Tanto é que, ó, perdeu a mínima e falhou, ó.
Que entrou aqui nesse topinho duplo, ó, falhou, voltou. Agora aqui não, ó. Aqui ele já mostra, tá? Tudo é visual, pessoal. Quanto mais vocês treinarem, mais vocês olharem gráfico, fizerem o dever de casa, vai ser melhor, tá vendo? Aqui sim, ó, é um topo bem visível, afastado desse, um fundo bem visível e perdeu, e caiu e entrou em tendência de baixa, ó, tá? Ai, que beleza. Aqui não, aqui tá caindo os fundos, tá? Os fundos estão caindo. Mais ou menos na LTB, só para ter noção. Tá? 21. Aqui é o pivô, ó. Tá? Se você quiser se aceitar aqui também, ó. Um fundo duplo maior. Ó, tá praticamente no mesmo nível. A sombra eu não ligo não, eu olho o fechamento, tá? Então superou aqui é o pivô. Ou você entra aqui nesse pequenininho também, que já estava acima da LTA, da LTB e da 21, tá? Se quiser, você usa, em vez de usar o gráfico de candles, tu pode usar o gráfico, ó, de linha. Aqui, ó, como facilita também. Aqui, ó, já te mostra o pivô, ó, para você ver topos e fundos, tá? Então esse aqui no gráfico de linha, ele tá abaixo, ó. O gráfico de linha é o quê? Ele une os fechamentos dos candles, tá? Ele pega o fechamento de cada candle, tá? E une, tá? Então esse aqui tá abaixo desse, então não é fundo duplo. No candle, como o candle ele mostra o corpo, então você pode aceitar um fundo duplo. Mas no gráfico de linha não, ele tá bem abaixo, tá vendo, ó? Então o pivô foi aonde aqui? O pivô foi aqui, ó. Tá? Esse também não contou, que esse está abaixo desse, ó. Aí subiu, tentou fazer um pivôzinho aqui, ó. Falhou. Tá? Mas eu não gosto desse gráfico não, tá? Eu gosto de candle, que o candle eu olho, já vejo tudo, né? Já me mostra praticamente tudo. Então, intra 5, cara, eu venho percebendo que vem sendo muito bom trabalhar pivô. Principalmente quando já vem numa puxada grande de queda. A gente vai ver nos setups mais pra frente quando tiver divergência também, tá? Divergência de alta, né? A gente coloca o indicador, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, aqui já começa, ó, a divergência, tá vendo, ó? Preço caindo e o indicador histograma subindo. Então eu já vou começar a ficar atento. O que que tá me falando aqui? Opa, essa pressão de venda aqui já tá menor que essa aqui. Mas como? Se o preço tá mais baixo? Então, possibilidade de um repique maior, ó. Então aí a situação, a gente vai aprender isso em detalhes, tá? No caso, o pivô seria aqui, tá? Só que falhou, né? Ele entrou e voltou, aí lateralizou e depois o que era o pivô virou um trade de rompimento, tá? Vamos ver o intra 2 se dá para operar pivô. Todo prazo dá, né? Só quanto menor o prazo, mais volátil é, né? Vamos pegar uma época aqui, ó. Tendência de alta, né? Aqui, ó, pivô de baixa, tá? Bonito. Aí a tendência de baixa. Aqui não chegou a dar pivô de alta. Aqui também nada demais, né? É mais volátil, tá vendo? É mais difícil, né? O 5 eu sei que funciona bem. Os prazos maiores. Quando tiver uma sombra muito grande na cabeça do pivô, tá vendo? Ó, aí não é interessante não, você entrar no trade não, tá? Porque sombra é entrada de força compradora. Você quer vender, sombra inferior é compra. Então você quer vender, você tem que procurar sombra superior.